gente ganhar tempo, não vou fazer muito comentário aqui na introdução, não. Hoje nós estaremos verificando a partir do capítulo 21 de Êxodo, e nós temos leis, pode passar ali no primeiro slide, que foram dadas ao povo de Deus, não só em Êxodo. O conjunto de leis maior que nós temos é em Levítico. Lá foram dadas muitas leis, mas em Êxodo... É o código dele. É o código, exatamente. E basicamente nós temos 3 tipos de leis. O que eu vou fazer aqui agora, até iniciarmos os versos de Êxodo, é tentar mostrar para os irmãos quais as leis que nós não precisamos mais utilizar hoje ou levar em conta hoje, as leis lá do Antigo Testamento, o povo judeu. Vou tentar. Não é muito fácil de se entender e talvez menos ainda algumas de se aceitar. Mas eu espero, por ação do Espírito Santo de Deus, que vocês tenham esse conhecimento e melhorem, aprofundem esse conhecimento no decorrer do tempo. Quais são então esses 3 tipos de lei? Nós temos as leis civis ou judiciais, que seriam os assassinatos, o roubo, o adultério, o divórcio, herança, etc. Essas leis tratam de relacionamento das pessoas, entre as pessoas. Temos as leis, a segunda, leis religiosas ou cerimoniais. Quais são? Sacrifício de animais, os rituais, as formas de cultuar, todo aquele ritual que eles tinham para um culto a Deus. E o terceiro, as leis morais, que são as leis de comportamento, não dar falso testemunho, não cobiçar, não mentir, seriam o terceiro tipo. Então, olha só, nós estamos dividindo em 3 tipos, presta atenção: as leis civis judiciais, as leis religiosas cerimoniais e as leis morais de Deus. Passa o próximo lá. Não sei se o Simão... Aqui dá para ler, ali é que está muito bem. Então, dentro desse grupo, daqueles 3 grupos, nós temos vários tipos de leis. Por exemplo, leis alimentares. E lá, onde está leis alimentares, leis cerimoniais, leis criminais, leis sacerdotais, leis, dá para você destacar? É possível fazer isso aí? Só para eu entender melhor. Então, dentro desses 3 grupos, nós temos vários tipos de leis. Leis alimentares. Deus estabeleceu que seu povo tivesse regras alimentares. Nós hoje não vamos tratar disso. Nós vamos tratar em Levítico. Se Deus permitir, nós vamos tratar em Levítico essas leis alimentares. Leis cerimoniais, que regulam a forma como o povo deve cultuar a Deus, a maneira como o povo deveria cultuar ao Senhor. Leis criminais, que falam sobre a punição de diversos crimes, inclusive blasfêmias contra Deus, adoração a outros deuses, que eram considerados crimes na sociedade judaica. As leis sacerdotais serviam para orientar quem seriam os sacerdotes, como fazer os rituais, como os sacerdotes deveriam se vestir, etc. As leis civis são as leis a respeito do trato com as pessoas. E por fim, as leis sobre higiene e saúde. Uma daquelas que nós já falamos aqui, que eles escapavam o buraco, faziam suas necessidades, depois tampavam o buraco. Isso era uma lei que foi dada para atender a necessidade das pessoas de não ficarem doentes, não se contaminarem, a saúde, a higiene, a limpeza disso aí. Pode passar, não. Outro exemplo. Não, pode voltar. Outro exemplo que nós temos... isso mesmo. Passa de novo, deixa eu ver se é isso. Isso. Por que seguimos algumas leis do Antigo Testamento e outras não? Aí é que é a grande questão hoje. Essa é a grande questão do estudo de hoje. Por que não somos obrigados a seguir todas as leis? Por que algumas delas foram deixadas de lado ou são seguidas de outras formas? Você segue a lei de não aparar a barba de forma arredondada?
Tu faz essa lei, tu é o único barbudo aqui, tem o Júnior que quer ficar ainda, mas não está. Tu apara ela quadrada? É assim que tu faz ou tu é arredondado? Como é que tu faz? Deixa ela igual de Abraão. Está bem semelhante a Abraão. Ninguém faz isso. Ninguém vai aparar a barba de forma quadrada para seguir a lei. Os judeus não fazem, né? O judaísmo é outra coisa, outra história, tá bom? Eles procuram seguir exatamente a lei, tá bom? Outra lei que diz que os feiticeiros achados nessa condição de quê? Praticando a feitiçaria, deveriam ser mortos. Você conhece alguma pessoa que pertence ao candomblé, a macumba? Alguém conhece aqui, não conhece? Eles estão sendo procurados para ser mortos? Então, peraí, elas também não estão sendo seguidas. Graças a Deus hoje, elas não estão sendo seguidas. Essa lei não está sendo seguida. Porque antes, apanhados nessa condição, como a lei, eles eram mortos imediatamente. Mas hoje, não mais. Hoje, ninguém sai por aí matando feiticeiros. As leis civis ou judiciais foram pontuais. As leis civis ou judiciais, elas foram pontuais para aquele momento. Elas não se aplicam mais para os nossos dias. Lembra dos 3 leis civis ou judiciais, religiosas ou cerimoniais e leis morais? Lembra dos 3? Eu estou dizendo que o primeiro, as leis civis ou judiciais, lá que foram feitas para os judeus naquele período, elas hoje não se aplicam mais para nós. Nenhuma delas. Nenhuma. Primeiro grupo, então, nós estamos descartando. Vamos lá, vamos continuar para ver se a gente consegue chegar mais adiante aqui. Outro exemplo, é isso? Uma pessoa que não guardasse o sábado recebia a pena de morte. Gente, hoje ela não é aplicada em nosso tempo, essa lei. Hoje você trabalha no sábado, você joga futebol no sábado, você faz muita coisa no sábado e não deveria fazer, de acordo com essa lei. E naquela época, quem não fizesse era morto, só por não guardar o sábado. No Novo Testamento, nós verificamos que essa lei não mais continua. Tanto é que nós estamos aqui agora cultuando ao nosso Deus. Hoje é o nosso sabá, hoje é o nosso sábado, é o nosso dia de descanso. Domingo, primeiro dia da semana, quando Jesus Cristo ressurgiu, venceu a morte, nosso maior inimigo. E nós tratamos disto no domingo passado, né? Muito bem, então não vou me alongar disso aqui também não. Crescendo, vai, não, mais um. Outro grupo, as leis religiosas ou cerimoniais. Então, primeiro, as leis civis e judiciais, eu disse, elas não se aplicam mais hoje. As leis, agora as religiosas ou cerimoniais. Esse grupo não vigora mais também, porque o principal objetivo delas era apontar para Jesus, mostrar às pessoas que viria um Salvador. Só que ele já veio. Elas não se aplicam mais a nós. O sacrifício do cordeiro na Páscoa judaica olha só, os judeus sacrificavam o cordeiro até a destruição do templo no ano 70 pelos romanos. Lá no templo de Jerusalém, quando ele foi destruído, eles não sacrificaram mais o cordeiro. Eles estão aguardando a construção do terceiro templo. Depois desse templo ser construído, eles pretendem voltar a sacrificar os cordeiros, como lembrança da sua saída lá do Egito, deixando a escravidão egípcia, aqueles 430 anos de escravidão. Hoje, eles no ritual normal, que é feito uma vez por ano, os judeus, o judaísmo, eles não estão mais sacrificando. Mas tem um grupo à parte que pediu inclusive autorização ao governo israelense para sacrificar na sua Páscoa, no Pessah, na passagem, uma vez por ano, que eles fazem isso, o cordeiro.
nas dependências do templo não existe, nas dependências de Israel, dentro do local que está reservado aos cultos. E houve uma autorização, alguns anos, há uns 10 anos mais ou menos, e de lá para cá também não está acontecendo por questão de segurança, por medo de revolta das demais religiões. Então, esta lei do sacrifício do cordeiro pelos judeus também, ela está praticamente extinta. Acredita-se que ela retornará com a construção do terceiro templo. Há essa possibilidade. Tudo se canaliza para que Israel faça o terceiro templo. Seria o terceiro, né? O primeiro já lá no tempo de Salomão, depois o segundo que ele foi destruído, foi reconstruído, e foi no ano 70 ele foi destruído pelos romanos, e agora viria o terceiro, que seria o templo, o último templo, imagina-se, que haverá ali para o povo de Israel, e em seguida, que a gente não sabe quanto tempo, virá Jesus Cristo estaria retornando, só que ninguém sabe determinar tempo. Muito bem, dada essa explicação para a questão do cordeiro. Depois do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ter sido sacrificado, acabou a necessidade de sacrificar cordeiro. Não temos mais essa necessidade, não há mais necessidade. Mesmo que os judeus, na sua religião, façam isso, mas vai ser em vão, porque o cordeiro pascal, Jesus Cristo, já foi crucificado e já venceu a morte. E várias formas de cultos, rituais, roupas de sacerdote exigidas quando havia o tabernáculo nós vamos tratar dele também mais à frente, foram para aquele momento pontual, para aquele instante. Hoje, aquelas formas de culto, as vestimentas, os rituais, a limpeza que eles tinham que ter, também não se aplica mais. Dentro desses dois grandes grupos estão as leis alimentares, que tiveram como objetivo diferenciar o povo de Deus dos outros povos. Então eu estou dizendo que o outro grupo, as leis religiosas e cerimoniais, estas também não se aplicam mais para nós hoje. Nós tínhamos uma origem dos sacerdotes. Tinha que ser daquele grupo sacerdotal. Iam passando de geração. Mas espera aí, o evangelho foi pregado aos gentios. Como é que fica? Vou ter que esperar uma origem daquela para vir pregar aos gentios, para vir ser sacerdote? Ela não tem mais sentido. Ela foi superada, essa lei. E as leis morais, o terceiro grupo? Essas permanecem até hoje. Pode passar, essas permanecem até hoje. Incorporadas da justiça atual, né? Não entendi, desculpa. Incorporado nos códigos atuais, né? Não entendi. Código de leis atuais. Essas leis foram incorporadas. Muitas nações, a nossa mesmo tem várias aí que elas tiraram. Bom, eu imagino que eles tiraram daí, porque quando você vai pegar a Bíblia e olhar o que acontecia lá e como foi feito o Código Penal aqui, por exemplo, tem muito que se parece. Não matarás. Matar é crime. Qual a diferença? Não mate, porque senão você vai sofrer uma punição. Não matarás, porque senão você vai sofrer uma punição. Então você nota vários códigos, eu mostro inclusive, e várias coisas que foram tiradas aí, foram incorporadas aí, com outras palavras, evidentemente. No nosso caso, o Código Penal matar é crime, pena, 20 anos, sei lá quantos anos, 20 anos, eu acho. Não me lembro, acho que são 20 anos. Resultado, lá no mandamento, não matarás. Aí vem as condições, se matar, dependendo da situação, você vai morrer, ou vai sofrer, não sei, enfim, tem a pena que era destinada ali. Agora vamos voltar às leis morais. Essa que eu quero mostrar para os irmãos, que elas permanecem, não depende de um tempo, elas não foram pontuais. Ela não precisa de um dado momento para elas estarem em vigor. Elas estão ligadas ao comportamento que Deus deseja de cada um de nós como cristãos. Elas permanecem no Novo Testamento em todas as cartas. E Jesus contribuiu para esse entendimento quando nos ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele dá dois mandamentos aqui nesse versículo: amar a Deus, e o outro qual é? Amar o próximo. Esse versículo todo aqui resume, é o cumprimento dessa lei de Deus.
da lei moral de Deus. É um resumo, então ele fortalece isso, dizendo para nós exatamente isso. As leis morais de Deus, entregues lá no período em que o povo estava saindo da escravidão, caminhando no deserto, sem ter nem onde ficar, errante, como estavam lá. Aquelas leis que foram dadas ali, as que permanecem até hoje são as leis morais, porque elas não foram para resolver uma questão momentânea, da necessidade daquele povo naquele instante. Elas ultrapassam o tempo. Elas dizem assim, olha, o teu relacionamento com Deus deve ser desta forma, você deve agir dessa forma. Aí vem Jesus e nos dá esse ensinamento: amarás o Senhor teu Deus, amarás ao teu próximo. Pronto. Para eu amar Deus e para eu amar o próximo, o que eu tenho que fazer? Como é que eu demonstro que eu amo a Deus e amo ao próximo? Então essa é uma lei moral, é uma lei que vai perpetuar até a volta de Jesus Cristo. Hoje no Novo Testamento, pode passar aí, não. Hoje aí no Novo Testamento, você deve se preocupar com os dois primeiros, você não deve se preocupar com os dois primeiros blocos de leis. Não precisa. Por isso não fazemos mais sacrifício de animais, não temos mais sacerdote da tribo de Levi, pois a palavra foi pregada aos não-judeus. Se ela foi pregada aos não-judeus, eu não vou esperar alguém da tribo de Levi para vir ser sacerdote. Não tem mais lógica isso. E em Números 5, verso 2, alguém pode abrir a Bíblia em Números 5, verso 2? Já foi até lido esse texto aqui em outro momento. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo, e a todos imundos por causa de contato com algum louco. Nós lançamos fora da sociedade as pessoas que têm hanseníase hoje. A lepra é a hanseníase. Só que hoje o tratamento é diferente. Eles não são mais segregados como eram antes. Então nós não lançamos fora. Não temos mais sacerdote da tribo de Levi, nós devemos observar o objetivo da lei. E entra novamente aquilo que eu falei domingo passado. É o objetivo da lei. Neste caso é de proteção da sociedade. Se a pessoa está com uma doença contagiosa, ela deve ser colocada num local onde ela não possa contaminar os outros e receber o tratamento, e não abandonar para lá e deixar jogar. Então qual é o objetivo da lei? Proteger as pessoas. O objetivo da lei, naquele momento, de afastar os leprosos, é porque não tinha cura. Eles não conheciam a cura para essa doença, e ela era contagiosa e levava à morte. Eu já conheci muito leprosário. O pastor ainda conheceu, né? Muitos leprosários aqui no Brasil. Pois é. Então, aí a gente tem que entender o objetivo da lei. O objetivo nesse instante é proteger. Se aparece alguém aqui com uma doença contagiosa e essa doença não tem cura, nós vamos dizer assim, meu irmão, então vá procurar um médico, um local onde você não vai contaminar as pessoas. Eles vão trabalhar para curar você. É o objetivo da lei, conforme eu disse no domingo passado. A gente precisa ver aí. Várias leis são cumpridas quanto ao seu objetivo, mas de outra forma. Veja, é Deuteronômio 23:13, que é aquele que manda que você cubra as fezes. Cave um buraco e cubra lá. Hoje, o objetivo dessa lei era exatamente saúde e higiene, né? Hoje, não é assim que nós fazemos mais. Nós temos o banheiro, nós temos o vaso sanitário. O vaso é sanitário mesmo, o vaso sanitário, onde você dá uma descarga e aquilo vai embora, e o governo tem um tratamento que dá para isso mais na frente, enfim. Então o objetivo da lei é que você tem que verificar. Se ela não faz mais sentido, ela não vai ser mais cumprida. Agora nós vamos verificar algumas leis do Antigo Testamento. Gente, olha só, como nós temos várias leis, nos capítulos 20, 21 e diante, várias leis, eu não tenho tempo de tratar sobre todas elas aqui. Aí eu vou escolher uma
e dá uma palavra rápida, e nesse intervalo você vai olhando aí o contexto. Por exemplo, Êxodo 21, de 1 a 11, nós temos leis acerca dos servos. Mas se você quiser uma explicação de 1 a 11, você lê aí e a gente fala aqui. Mas antes disso, em Êxodo 20 ainda, os versos 18 e 19, a presença de Deus era tão poderosa que o povo pediu a Moisés que ele, Moisés, falasse ao povo, e não Deus. Aqui nós temos o estabelecimento de um mediador. Aí está errado, está mediado. Mas é de um mediador. Moisés passa a ser o porta-voz de Deus através dos escritos. Então, naquele instante, o povo estava reunido lá no sopé lá do monte, lá embaixo do monte, e Deus fala ao povo, mas era tão poderosa que o povo diz assim: Moisés, nós queremos ouvir você, não queremos ouvir Deus, dado o medo que eles ficaram do próprio Deus. Isso, os versos 18 e 19, 20, 18 e 19. No 20, de 22 a 26, nós temos uma lei sobre o culto a Deus. Não fazemos mais altares para cultuar a Deus. Naquela época eles faziam altares de terra, depois faziam altares de pedra, e as pedras não podiam ser lapidadas, elas tinham que ser apanhadas brutas conforme estavam, e ali eles faziam. Então tinha todo um ritual para se fazer um altar. Não há mais a necessidade de cumprir essa lei. Não temos mais necessidade, nós não estamos mais sacrificando nada. Para que o altar? No verso 25, Êxodo 20, 25, diz que se o altar for construído de pedras, é o que eu acabei de falar, elas não podem ser lapidadas. No tabernáculo foi construído um altar, e consequentemente o altar de terra não precisava mais ser feito. Quando você lê os versos de 22 a 26, tem lá falando sobre o altar de terra. Aí no tabernáculo, eles fizeram um altar. Então o altar de terra perde o sentido, ele não vai mais ser feito, vou usar o altar do tabernáculo. Bom, o contexto é sobre um povo que está no deserto, saindo do Egito há pouco tempo. E nesse pouco tempo, lá no Egito, mais de 400 anos, cerca de 430 anos que eles passaram lá na ilha da escravidão, eles assimilaram vários cultos, os cultos dos egípcios. Eles tinham conhecimento daquilo ali. Estava arraigado no sangue. Estava realmente no sangue, aqueles cultos dos egípcios lá, que não eram, nenhum cultuava a Deus. Eram os deuses deles, que eles faziam Deus lá no Egito. E aí, agora eles estão deixando esta comunidade, este país Egito, e estão seguindo sua viagem à Terra Prometida. E estão no Monte Sinai, no sopé do Monte Sinai. E ali embaixo, eles estão recebendo estas leis para mudarem esse comportamento que eles ainda estavam. É mais ou menos semelhante a você, um novo convertido. Você vem à igreja, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sente aquela transformação ali, mas você tem toda uma carga. Você antes fumava, você usava bebida alcoólica, você usava droga, sei lá o que, você vivia cultuando a outros deuses, e de repente você chega aqui e diz: não. Aí o pastor diz: não, mas tudo isso aí não serve a Deus, está servindo a outros deuses, e Deus é um Deus ciumento. Deus só aceita que se cultue a Ele, o Deus Criador. Aí você vai precisar deixar toda essa carga. Pela ação do Espírito Santo de Deus, você vai conseguir. Além disso, você vai ter ensinamentos no meio da igreja, no seio da igreja, mostrando que você pode e como você vai conseguir isso. É mais ou menos isso assim, a grosso modo, uma comparação a grosso modo, para você entender aquele povo, sei lá, na minha contagem, eu aceito essa de 2 milhões, aonde colocam 1 milhão de pessoas, seguindo com toda essa gama, e Deus diz: não, eles precisam dessas leis, são as leis que eu vou dar a eles, para eles terem um comportamento diferenciado. É mais ou menos nesse sentido. E aí, como lição para a gente, é isto, é que nós, como cristãos, precisamos conhecer as leis de Deus na graça, no período da graça, e a lei cerimonial, moral, para nos comportar neste mundo, para mostrar que nós somos em alguma coisa diferente dos hábitos e dos costumes do mundo, que não
aceita Deus como seu Senhor, Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você deve pensar isso, o seu comportamento como cristão deve ser diferenciado. Olha, se você tinha mania de falar palavrão, o palavrão, ele não enaltece ninguém, ele agride as pessoas. Então você precisa deixar os palavrões como cristão. Se você tinha mania de falar mal do seu, viver fazendo fofoca das pessoas, você vai entender que esse não é o comportamento de cristão. Você deve deixar essa vida de falar mal das pessoas. E aí vão vários exemplos que vocês vão aprendendo na palavra de Deus. E isto mostra que você é diferente no mundo em que você está vivendo e que não é um mundo cristão. Essa diferença o cristão precisa levar como marca visível para que outros vejam uma diferença na vida dele, vejam que algo melhor tem a ser seguido. Sim? Então, quando o povo, eles passaram por tudo aquilo do Egito, não que eles não tinham conviver com o povo de Deus lá no Egito, né, que eles representavam Deus, né? Eles não tinham essas leis. Então, o pastor está explicando é que quando eles passaram pelo êxodo, né, foi para que o povo se aperfeiçoasse, né, Deus falando ao povo através de Moisés, né, se aperfeiçoasse para que eles passando pelo deserto, mesmo quando eles estavam no Egito, eles viram tudo aquilo que Deus fez, né, vendo as maravilhas que Deus fez, eles não tinham aprendido ainda a como vivenciar realmente um comportamento, uma vida de mudança no deserto, para ter um comportamento de cristão verdadeiro. Sim, é exatamente isso. Por isso as leis, para eles se comportarem conforme aquelas leis. Inclusive na Terra Prometida, eles teriam que expulsar outras nações que já estavam lá na Terra, antes deles chegarem lá, elas já estavam lá na Terra, e que tinham outros hábitos, outros costumes que não eram adorar a Deus, e eles não poderiam se associar àqueles deuses dos outros, que são chamados de pagãos. Então eles precisavam, durante estes 40 anos no deserto, eles foram burilados, trabalhados, muitos morreram. E aqueles que vieram do Egito não morreram todos no deserto. Só entrou Josué e Caleb. Isso. Os outros que entraram já foi gente que nasceu no deserto. Nasceu no período. Já sendo trabalhados na lei. Isso. Então o pastor Deusiano está fortalecendo aqui o ensinamento, que daquele povo todo que saiu, só entraram na Terra Prometida Josué e Caleb. Os outros todos nasceram nesses 40 anos de vida dos que entraram na Terra. Significa que os outros todos morreram no deserto, sob a lei. Esses já, com todos os ensinamentos, todos esses que entraram, já aprendiam dos seus pais esses ensinamentos que estavam sendo dados por Deus, a lei. Também, assim, para hoje, né? Comportamento do cristão hoje. Isso é o comportamento do cristão hoje. De não deixar, né, as leis, aqueles costumes que são do mundo hoje, né, não ser colocados na vida do cristão hoje. Muitas coisas a gente sabe que a gente pede, né? E Deus, ele fala isso, Deus demonstra isso, né, através do povo nos nossos dias de hoje. Sim. Êxodo 21, de 1 a 11. Nós temos nesse intervalo aí, leis acerca dos servos. Então, de 1 a 11, ele vai falando sobre servos. É isso que eu estou dizendo para vocês. Não vou tratar de todas elas, não. Tá bom? O 21, 2, por exemplo, eu vi uma... Leia alguém, lê o 21, 2 aí. Alguém lê o 21, 2. Gente, mantenham essa Bíblia aberta aí senão Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Opa! Isso aí está dizendo que Deus está concordando com a escravidão. Aí vem a pergunta: Deus,
aprova a escravidão, eu já respondi, tá? Os irmãos estão vendo aí, não. Por quê? Porque o que ocorre aí nesta lei é que as pessoas podiam vender a si mesmas, está faltando um S ali, a si mesmas, para pagar suas dívidas. Se o israelita precisasse submeter-se a esse tipo de coisa, foi dado a ele a submissão máxima de 6 anos de escravidão. No 7º ano ele era livre. Automaticamente ele era livre. O hebreu estava livre. Então quem comprava, quem se submetia a isso, já sabia que durante 6 anos ele ia ficar debaixo de chicote. Mas depois, no 7º ano, ele estava livre. Essa lei essa é uma lei de proteção contra os abusos de pessoas de maior poder econômico. Então, qual foi o objetivo desta lei? Esse verso 2. Foi dizer assim, povo hebreu, se vocês entrarem nessa escravidão, por qualquer razão, ou doença, ou dívida, ou seja lá o que, alguma razão, vocês vão ser livres em 6 anos. Vão trabalhar 6 anos, no 7 vocês estarão livres. Igual a Princesa Isabel em 1888, libertou os escravos do Brasil, ali não tiveram a carta de alforria, então tá bom, está livre. É mais ou menos isso, pronto, está livre, vocês estão livres. Trabalham 6 anos, se submetem àquele tipo de servidão durante 6 anos, e no 7º vocês estarão livres. Alguma pergunta do 1 ao 11 aí, os que leram? Nesse período de servidão, eles recebiam alguma coisa? Recebiam nada, escravos. Então, no 7º, eles estavam livres, mas continuavam sem nada. Sim, aí eles iam viver a vida deles livres agora, fazer o que quisessem, trabalhar, fazer o que quisessem, tá bom? Escravos mesmo. Gente. Sim. Quando eu tive aula de religião, meu professor ele era um bandista, né? Então ele metia o pau nos protestantes. Aí ele falou pra mim uma vez, me explica aí, Renata, porque que na época dos protestantes eles eram pastores e tinham escravos na Nova Inglaterra, né? Aí eu falei, não sei, professor. Aí ele falou assim pra mim, você que é protestante, ele falava pra mim, então me explica isso daí, né? Então por que isso aí era uma lei que foi abolida e mesmo depois os pastores na época tinham escravos? Tá. Por descumprimento, simples, a resposta é direta. Por descumprimento à vontade de Deus. Deus nunca fez um homem escravo. Em lugar nenhum da Bíblia a gente escraviza. Mas o ser humano resolveu ter os escravos. Se eu tenho escravos, eu estou descumprindo a vontade de Deus. Pronto, é só isso, a resposta é direta. As outras alternativas seriam amplas. Bom, porque eu tenho muito dinheiro, quero ter escravo, não quero fazer nada, sou bem rico. Segundo, a pessoa se submete, onde ainda há escravidão, tá? E na Idade Média, conforme ele falou, na Idade Média, não foi? Na Idade Média, foi justamente uma das épocas de maior escravidão, inclusive espiritual, porque a igreja na Idade Média vendia as indulgências, dizendo que as pessoas, se não pagassem, não chegariam aos céus, e elas queriam aquilo ali. Então os poderosos pagavam por aquilo ali, e ao mesmo tempo tinham seres humanos submetidos a ele. Então é por descumprimento à vontade de Deus. Igualzinho, Deus não quer que nós peguemos, mas nós somos pecadores. Deus gosta quando eu peco? Não, mas eu não pego. Então o princípio é este, para esse um bandista. E já era características daqueles períodos. As outras nações já mantinham. Deus deu a lei para a nação de Israel, para o povo de Deus. Você tem que pensar isso. Só que eles quiseram, em determinados momentos, ter os seus, inclusive ter um rei. Deus não aprovou isto. E disse a eles, por meio do profeta, disse, olha, vocês não precisam de reis. Deus já é o seu rei. Não, mas as outras nações têm. Aí Deus, tá bom, vou permitir. Vocês é que querem, eu não quero, mas vocês querem, não é isso que vocês querem. Então vocês vão pagar por isso. Resultado? Está lá o rei Israel. O que aconteceram com esses reis? A maioria deles levou Israel quase a ser dizimado. Eu estou dando esses exemplos para mostrar para você
que é por descumprimento à vontade de Deus que um homem subjuga o outro. Mas não era para fazer isso por ninguém. Tanto é que nós vamos ter leis sobre o empréstimo de dinheiro, de valores, em que ele manda não emprestar com usura. Se a pessoa já vai emprestar alguma coisa para você, porque você está necessitando, não tem de onde tirar, como é que você vai pagar mais ainda por aquilo ali? Você não deveria pagar, a pessoa não deveria aceitar. Então, quando emprestar, que te pague somente aquilo que você emprestou. Nós vamos levar na frente esta lei. Então, é esse o princípio, descumprimento da vontade de Deus. Essa raça aí que você falou, isso é uma raça que procura tudo, uma vírgula, para tentar denegrir o Evangelho. Eles sempre não conseguem. Eles acham que conseguem e não conseguem. Tá bom? Respondi? Entendeu? Então vamos lá. Em Êxodo 21, de 12 a 36, há um grupo, um conjunto de leis sobre a violência. Eu coloquei ali grupo, mas eu preferi trocar e colocar conjunto de leis sobre a violência. Por exemplo, em Êxodo 21, 12, alguém leia aí. 21, 12. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Olha a dureza dessa lei. Olha como ela é firme demais. Se eu chego e firo alguém, quebro o braço de alguém, a lei está mandando, morra, mate ele, ele é digno de morte. A pena já era esta. É isso que ele está dizendo. Se você feriu alguém, você vai morrer. E Deus usa essa severidade para conter a perversidade daquele povo. Aquele povo estava com uma gama de conhecimento adquirida naqueles 430 anos, de perversidade, de maldade. E Deus precisava trazer leis duras. Olha, eu estava, quando fazia essa lição, eu estava pensando exatamente na condição do Brasil agora, nesse instante. E estava imaginando que o presidente da República atual, vai ser uma necessidade de instituir uma outra forma, sei lá, uma lei dura contra o que esses bandos de marginais estão fazendo lá em Fortaleza, no Ceará, por exemplo. Nós temos hoje, só no Ceará, 32, Ana, lembra? 32 atentados. Não. Já passou, já. Então é 32 só com bombas. Só com bombas. Gente, nesse instante o Brasil precisa de uma lei severíssima contra essas pessoas. Se não tiver essa lei severa agora, vai virar um caos esse país. O presidente, juntamente com todo o seu governo, precisa dar uma resposta muito firme, desconsiderar os direitos humanos, desconsiderar essas ONGs. Ele vai precisar fazer isso. Se ele não fizer isso, nós vamos virar uma baderna só nesse país. Podem ter certeza disso. Ele vai precisar, ali, no mínimo, dizer assim: quem for apanhado com um artefato desse, 50 anos de cadeia sem poder recorrer. Terrorismo, né? Claro, crime inafiançável, sem recorrer, pegou, calabouço nele. Por que não logo a pena de morte? Porque eu sou contrário à pena de morte. A perpétua eu sou a favor, de morte não. 5, Carlos. Eu vi um vídeo aí que estão querendo atacar as igrejas. Já falaram isso. Lógico, eles estão dizendo que porque o povo votou em Bolsonaro, os crentes, por isso agora eles estão querendo atacar as igrejas. Na hora que eles quiserem, as igrejas vão atacar. Não tem como. Daqui a pouco aparecer um indivíduo aqui, vai colocar uma bomba aqui dentro, está todo mundo no culto, não vai explodir, matar todo mundo. Vão poder fazer isso tranquilamente. É uma coisa que a gente tem que esperar. Isso é que eu estou dizendo para vocês. Daqui a pouco, se não houver uma lei que seja uma resposta duríssima a esse povo, gente, vai virar um caos no país. Vai virar um caos. Mas vamos lá. Isso é só pensamento. O pastor João não tem o que fazer, fica pensando, né? Então, o 12:12 é essa lei severa, né? No verso 12,
assassinato. No verso 13, tentativa de assassinato. Nos versos, estou falando do 21, tá? 21, 12, 21, 13. Eu fiz aqui um resumo do que eles, da lei, porque que eles estão falando aí, os motivos. Os versos 15 e 17, crime contra pai e mãe. O verso 16, sequestro entre aspas. Alguém deu o verso 16 aí? Quem levar a força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela, como escravo será morto. Não seria hoje um crime de sequestro? Você sequestrar alguém para obter dinheiro? Eu coloquei entre aspas porque cabe uma saidinha aí para dizer que não é, mas eu não vou tratar disso aqui agora. Nos versos 18 e 19, indenização por violência. Nos versos 20 e 21 e 26 e 27, violência contra escravos. Nos versos 22 a 24, aborto provocado por terceiros. E nos versos 28, 32, 35 e 36, crime causado por animais. E versos 34, 33 e 34, indenização por negligência. Então essas são as leis que foram feitas para evitar esses acontecimentos aí nesse capítulo 32. Agora, se vocês quiserem entender melhor, vocês vão ler esses versos, vão se aprofundar em casa, aqui não dá. Já são 11h36, eu quero terminar antes de meio-dia hoje. Eu acho que vou conseguir. Vou conseguir, acho. No 22, de 1 a 15, nós temos sobre as leis sobre as propriedades. Princípio, no verso 22, 1, nós temos, no capítulo 22, verso 1, princípio da indenização sobre o roubo de propriedade. No Êxodo 22, de 16 a 31, podem ser classificados como leis civis e religiosas. Se você for ler isso aí, você vai conseguir enxergar essa 22, de 16 a 31, civis e religiosas. Em 22, 16 e 17, tem isso aí uma lei de proteção contra a pessoa que abusasse de meninas. Seriam os pedófilos. Cabia ao pai dar o direcionamento ao caso. O pai da moça, da criança que fosse abusada, é que dava o direcionamento. Se ele quisesse mandar matar, ele podia. Se ele quisesse pegar uma indenização, ele podia. Se ele quisesse, ele dava, cabia ao pai fazer o que ele achasse melhor. Êxodo 20, 18. Alguém pode me explicar o verso Êxodo 20, 18? Alguém pode me explicar? Leia alguém o verso 18. Não deixem viver a feiticeira. 22, 18. É isso mesmo? Alguém pode me explicar isso aí? Esse que o Bruno leu? É isso mesmo que o Jonas Júnior leu. Não deixe viver a feiticeira. Você conhece alguma feiticeira, pode ir lá matar. A lei está mandando. Não é não, né? Então, gente, olha só. As leis de Deus são contra feitiçaria. Levítico, nós vamos tratar disso, evidentemente, quando estivermos Levítico 19, 31, Levítico 20, versos 6 e 27, Deuteronômio 18, de 10 a 12, está ali, os versos estão ali. A feitiçaria se tratava de um crime contra o próprio Deus. Invocar os espíritos violava o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A feitiçaria nada mais era senão juntar-se a Satanás e não a Deus. Daí via essa lei tão dura. Por que ele deu essa lei tão dura? Não deixem viver as feiticeiras. Por isso, porque eles estavam descumprindo o primeiro mandamento de ter outros deuses, de invocar outros deuses, espíritos, seja o que for. E, na verdade, eles estavam se unindo à feitiçaria contra Deus. Por isso, naquele momento em que aquele povo estava andando no deserto, sem ter as mínimas condições, veio uma lei tão forte como essa. Tão dura como essa. Êxodo 23, de 1 a 19. Nesse conjunto aí, nós temos as leis de diversos tipos.
Por exemplo, dos versos 1 a 5, 23 de 1 a 5, testemunho falso e injúria. Dos versos 6 a 9, deveres dos juízes. Dos versos 10 e 11, o ano de descanso. Dos versos 12 e 13, o sábado. Dos versos 14 e 9, as 3 festas. Se vocês forem ler isso aí, precisam exatamente essas leis para cada uma delas. Como ia fazer a festa da saída do Egito, a festa das primícias, da produção da terra, as festas principais, né? Êxodo 23, de 20 a 33. 23, de 20 a 33. Nós temos orientações para quando chegasse a terra prometida. Opa, agora aqueles que vão chegar e entrar na terra prometida, vocês ainda têm umas orientações. Elas estão todas aí no Êxodo 20, de 20 a 33. Esses 13 versículos aí, 20 a 33. Por exemplo, Êxodo 23, 20. Deus designa um anjo para acompanhar o povo de Deus na sua caminhada. O que isso significa? Significa o cuidado de Deus para com o seu povo. Um anjo de Deus estaria acompanhando o povo naquela caminhada. Para proteção, para cuidado. Isto estava acontecendo. Veja o cuidado de Deus naquele povo. Nos versos, Êxodo 23, os versos 20 a 22, ouçam a voz de Deus e não se rebelem. Olha o que diz nesses versos. Ouçam a voz de Deus e não se rebelem. Aí o verso 24, não adorem outros deuses e destruam as imagens. Olha a ordem que Deus está dando. Nos versos 25 a 30, sirvam a Deus e serão abençoados. Os inimigos serão destruídos. Versos 25 a 30. Os versos 32 a 33, não façam aliança com os povos da terra e nem com os seus deuses. Já existia tudo isso lá na terra prometida. Tudo o que está sendo aqui, as outras nações que já estavam ocupando, já viviam isso. Aí Deus dá essa orientação a eles. Não se associam a eles. E aí, qual é a lição que a gente pode tirar dessas orientações aí? Qual a lição principal que você tiraria dessas orientações? O Ilan já colocou ali. Povo obediente será povo abençoado. Se você quer ter as bênçãos de Deus, seja obediente a Deus. Êxodo 24. Nós temos a realização de uma aliança entre Deus e seu povo. Ele está fazendo em Êxodo 24 esta aliança. No verso 1, devemos lembrar que o povo estava no Monte Sinai. Deus manda que Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos subissem e não subam. Deus estabeleceu suas leis e o povo concordou com essas leis. Concorda não? Concordou. Verso 3. Então houve ali uma aliança. Minha gente, o problema é que eles fizeram aliança, o povo não cumpriu a sua parte. Será que isso acontece conosco hoje, como cristãos? Será que no dia que você realmente teve a certeza da sua salvação, você não entrou numa aliança com Deus, de ser obediente, de servir, de fazer a vontade dele, de divulgar o Evangelho, de ser mais submisso, de procurar o bem das pessoas? Será que você não fez essa aliança? Fez sim. E agora? Você tem cumprido a sua parte nessa aliança? Olhe para trás, veja a sua vida, o que você vem fazendo, as suas práticas, as suas palavras, e veja se você tem cumprido essa aliança. No verso 4, Moisés escreveu as palavras do Senhor. No verso 7, ele fez a leitura ao povo dessas palavras. E aqui vemos a importância da instrução de Moisés, de ele saber ler e escrever. Olha como são coisas que só um cristão vai acreditar. Nasce no seu povo, pelo povo hebreu, está sendo condenado à morte, aquela criança. A mãe usa daquela seu artifício, coloca no cesto, coloca no rio, onde a filha de Faraó estaria tomando banho. A irmã fica lá olhando de longe. Quando vê, pega Moisés
leva para o palácio. Primeiro deixa lá com a mãe, né? Arruma ela se dispõe a cuidar da criança e tal, até um período, depois amamentar e tal, até um período onde ele recebeu a instrução necessária ali. Só que aquele povo ali não sabia ler, sua grande maioria. Aí ele é tirado dali na idade, certo? E levado para o palácio. Aí ele é instruído. Olha onde veio, olha só onde veio redundar essa instrução de Moisés. Olha, ele já sabendo ler, sendo instruído para ser um rei lá no palácio, ele permanecesse ali naquela função, uma filha de Faraó, sabendo ler nas hastes da guerra, em tudo. Olha para que serviu ele saber ler. Olha para que serviu ele estar naquele palácio. Para escrever as leis de Deus. Aí você vai contar isso para alguém e não vai acreditar. Não, isso é uma obra do acaso. O Êxodo 24, de 9 a 10, eles não viram Deus. Aqui tem uma teofonia, João 1,18. Alguém lê esse verso aí? Aí muita gente pega esse verso e quer falar besteira. Lê aí, alguém. 24, 9 e 10. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Esta foi a forma como foi escrito para mostrar a teofania, para mostrar como Deus estava se revelando às pessoas. Deus, um ser humano nunca viu, nenhum, nunca viu, na condição humana. E se visse, teria morrido. Leia lá João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Pronto. Jesus Cristo se deu a conhecer, mas a Deus Pai ninguém jamais viu. Êxodo 24, 12. Deus disse a Moisés para subir o monte para receber as tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Os primeiros 10, o próprio Deus escreveu lá, nas pedras. Mas vocês sabem a história, que ele vai descer, ele estava adorando o bezerro, fazendo aquela farra lá, aí ele quebrou aquelas tábuas e voltou para lá de novo, enfim. E Êxodo 24, de 13 a 18, vemos Josué acompanhando Moisés. Olha que coisa interessante. Josué acompanhando Moisés. Lá em cima, está dizendo que Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos subam. Aí lá no 24, 13, vemos Josué acompanhando Moisés. Olha que coisa interessante. Josué, engraçado, né? Josué, justamente aquele que vai liderar o povo depois. Sendo treinado. Já aprendendo, sendo treinado, estando ali perto de quem tinha o conhecimento. Moisés, no monte, aí depois do monte aí, vamos botar uma vírgula para dar sentido, né? No 24, 13 a 18, vemos Josué acompanhando Moisés no monte. Moisés, não é no monte Moisés, no monte, vírgula. Moisés ficou 40 dias e 40 noites recebendo os mandamentos de Deus. 40 dias e 40 noites recebendo os mandamentos de Deus. No próximo encontro, nós veremos Deus dando a planta do tabernáculo e seus detalhes. 11h48. Hoje eu terminei mais cedo.